Boa tarde a todos, meu nome é Ana Clara, sou residente de pediatria do Hospital Infantil João Paulo II. Estou agora no estágio CTI de neonatologia do Hospital Júlia Kubitschek. E hoje o tema escolhido para falar para vocês é sobre a profilaxia da hipoglicemia neonatal com gel de destrose. O artigo é o estudo com o título de Desfecho com 2 anos após a profilaxia para hipoglicemia neonatal com gel de dextrose, dessa revista que o título está anotado aí, que faz parte do DBMJ. A hipoglicemia neonatal, a gente sabe que ela está associada a uma injúria cerebral, a convulsão e também a piores desfechos neurológicos, principalmente de função executiva e também de disfunção visual e motora. E isso a gente sabe que acontece mesmo naqueles casos que aquela hipoglicemia ela é transitória e também nos casos que foram tratados. Então o artigo ele coloca para a gente os ciclos de hipoglicemia que foi considerado para estudo, que são os filhos de mãe diabética, os prematuros tardios, aquele com idade gestacional entre 35 e 36 semanas, aqueles bebês pequenos, que têm geralmente peso de nascimento menor que 2,5 kg, ou um percentil menor que 10, e os bebês grandes, que têm um peso de nascimento maior que 4,5 kg, ou um percentil maior que 90. Então, sobre o estudo, a gente já é sabido que a administração oral de destrose a 40%, ela é uma opção efetiva no tratamento da hipoglicemia neonatal e ela vem sendo utilizada de forma profilática. É uma estratégia barata, fácil de ser administrada e ela não impede o aleitamento materno. Então, o que esse estudo fez? Existiu um ensaio clínico randomizado e cego prévio, chamado de Pre-HPOG Trial, de um grupo de estudos que estuda sobre hipoglicemia, a prevenção com a dextrose oral, e foi observado nesse estudo que quaisquer doses de gel de destrose oferecida teve uma redução na incidência da hipoglicemia e que a média de 200 mg/kg em 1 hora após o nascimento era o mais efetivo com menores limitações. Então, esse estudo atual é um estudo para garantir a segurança dessa profilaxia, demonstrando os desfechos com 2 anos de idade corrigida dos participantes desse primeiro estudo. Então, os métodos. Foi um follow-up de 2 anos, que ocorreu entre agosto de 2015 e fevereiro de 2017 na Nova Zelândia. E aí, os bebês com 24 meses de idade corrigida foram submetidos a uma avaliação de neurodesenvolvimento, crescimento e saúde em geral, e aquele com os médicos que não sabiam se ele era do grupo placebo ou não. E aí foram utilizadas a escala de Bayley da 3ª edição, um exame neurológico e uma avaliação de função executiva com essa BRIEF-P, que é de pré-escolar, que avalia a função executiva das crianças. E além disso foram obtidas umas informações pessoais através de questionários. Então, os desfechos utilizados primário foi o prejuízo neurosensorial e de função executiva. Eu até coloquei o trechinho do artigo do estudo que fala isso, que eles dividiram em 2 coprimários os desfechos, e isso altera na análise dos dados, e os secundários, que foi a antropometria e os marcadores de saúde. Então, o desenho do estudo, como eu falei, ele foi derivado de um estudo anterior. Então, nesse estudo era para determinar a dose da destrose utilizada, então por isso que ele foi dividido. Foram 416 bebês com risco de hipoglicemia e foi dividido em 2 braços, o que recebeu uma dose única de destrose e outro que recebeu doses múltiplas. Então, ou a criança recebia meio ml/kg, equivalente a 200 mg/kg, ou 1 ml/kg, correspondente a 400 mg/kg, ou o mesmo volume em placebo, ou então ela recebia meio ml/kg e vezes 4, que dá uma dose de 800, ou 1 ml/kg e depois 3 vezes de meio ml/kg, dando um total de 1 grama por quilo recebido. Ou então é o mesmo volume pelo placebo. E no final das contas, cerca de 90% das crianças foram elegíveis do inicial e 87% voltou para o follow-up, e o estudo considerou isso como ponto positivo, porque o retorno foi até bem grande. Isso aqui eu coloquei só para mostrar
como que era a característica das mães, dos bebês. As mães, a média foi avaliada, né? A média de idade, o IMC, se foi cesariana, paridade, se ela foi diabética, o nível educacional dos bebês, se ele era no sexo feminino, a idade gestacional, o peso de nascimento, a estatura, se eram gêmeos e também a etnicidade de cada um. E aí, como eu falei, dos fatores de risco que foi avaliado, se foi o bebê filho de diabético, pré-termo, se ele era pequeno, grande, e eles consideraram também aqueles bebês que mesmo recebendo a profilaxia evoluíram com hipoglicemia, e eles consideraram a hipoglicemia neonatal menor que 47. Então, vamos aos resultados e à discussão. O artigo, para análise dos dados, ele juntou todos os grupos de placebo num só, porque viram que os resultados foram semelhantes, e então só teve uma classe placebo, e aí, como eu falei, foi dividido de acordo com o tanto de destro que cada um recebeu, e essa última coluna é o P, né, demonstrando se foi significativamente estatística ou não, né. E então, do desfecho de prejuízo neurosensorial e da função executiva, que foi avaliado, né, e também eles observaram, né, a escala de Bayley, questão cognitiva, da linguagem, da questão motora e surdez. Também foi avaliado desejo secundário, questão emocional, questão adaptativa, se teve convulsão, asma, eczema, alergia, se ele visitou com o médico com suspeita de infecção, as medidas antropométricas. E aí os resultados foi que a média do prejuízo neurosensorial foi de 19% do total e não tiveram crianças com paralisia cerebral ou cegueira. E a incidência geral da prejuízo da função executiva composta, que é menos 1,5 desvio padrão da escala, foi de 7%. E aí, quando foram comparadas as crianças que receberam qualquer dose de destrose com aquelas que receberam qualquer dose de placebo, o risco de prejuízo neurosensorial foi semelhante, sendo que as doses acumuladas de glicose elas não alteraram o risco. E aí fizeram também análises secundárias que demonstraram que não houve diferença no risco de prejuízo neurosensorial entre os filhos de mães diabéticas em comparação com outros grupos de risco. E também não tiveram diferença entre as crianças que desenvolveram ou não a hipoglicemia com o risco de prejuízo neurosensorial. E aí o artigo coloca também algumas tendências sem relevância estatística, que seriam necessários estudos prévios com um número maior, um N maior de pessoas, mas eles observaram que nos pacientes que receberam sendo dose múltipla ou única de glicose, as crianças tenderam a ter menor prejuízo já na função executiva, eles atingiram maiores scores, inclusive de acordo com o aumento da dose acumulada de destrose na questão da linguagem, e tiveram menores taxas também aqueles que receberam a destrose na normalidade do tom e da coordenação. Só que nenhum deles, né, de acordo lá com a análise final, foi relevante. E, além disso, o que o estudo chama atenção, que uma variável questionável é porque essas possíveis correlações, né, da questão da função executiva, da linguagem, da normalidade do tônus, elas não tiveram relação com a criança ter apresentado hipoglicemia, porque dentro do estudo, mesmo aquelas que receberam profilaxia tiveram hipoglicemia, e mesmo assim não foi maior prejuízo. Então, a discussão é que em crianças nascidas com risco de hipoglicemia, a dose profilática de gel de destrose ela não altera o risco de prejuízo neurosensorial ou perda na função executiva aos 2 anos de idade corrigida, independente da dose utilizada. Os desfechos secundários também foram similares entre os grupos, e o que garante a segurança do uso. Então, a conclusão, eu até tirei a parte do estudo que coloca, que aqui a dose, né, o gel de destrose oral, essa profilaxia dada às infâncias com risco de hipoglicemia neonatal, parece ser segura aos 2 anos de idade, e ela não alterou o risco de ter um prejuízo de neurosensorial ou da função executiva, apesar de ter observado uma tendência, né, inclusive a melhora
da função executiva, da linguagem e da questão motora. Mas esses resultados eles têm que ser interpretados com cautela e não deve ser feito nenhuma mudança na prática clínica, pelo menos por enquanto, porque ainda precisa de mais estudos a respeito. Então é isso.